Que alegria, nós estamos aqui na Conferência para Pastores IFD 2025. É uma alegria, nós estamos juntos, estamos recebendo o pastor Larry Titus. Que alegria tê-lo aqui conosco. O nosso desejo é que esse tempo seja muito bom para nós e que também o vídeo que está sendo gravado venha abençoar, edificar, desafiar aqueles que estão nos assistindo. Um prazer recebê-lo aqui na nossa conferência. Que Deus continue abençoando. O irmão gostaria de dar uma palavra de abertura para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento? É uma alegria incrível estar aqui. Eu estou muito animado de estar aqui. Primeira vez de estar, não na igreja, mas nesta igreja. E eu não sei por que demorou tanto para eu chegar aqui, mas eu estou aqui agora. E é um encontro divino. Todos os dias temos encontros divinos, porque somos guiados pelo Espírito Santo, mas eu cumprimento todos que estão assistindo e que espero que vocês possam ver aqui a conferência. Eu não sei que horas que será para você, mas muita alegria de estar aqui, de conhecer vocês, e vai ser uma sessão muito boa. Eu queria começar já falando aqui alguma coisa que vai tocar no seu coração, né? Quando nós estamos preparando esse tempo juntos, pensando no tempo de ministério que o senhor tem, eu coloquei aqui o que mais tem marcado o seu ministério, a característica principal, quando o senhor pensa num discípulo de Jesus, e o senhor mesmo, como um discípulo de Jesus, qual seria a característica principal que o senhor experimenta no seu coração em ser discípulo de Jesus? É bem difícil separar ser um discípulo e ser um fazedor de discípulos, porque imediatamente quando você se torna um discípulo, você começa a participar desse discipulado das outras pessoas. Eu comecei a olhar nas outras pessoas, em mim e nas pessoas que eu discipulo, uma palavra, e é o amor. A Bíblia diz em 1 João 4 que ninguém nunca jamais viu Deus, mas se amamos uns aos outros, vemos a Deus. Então, quando eu comecei a expressar o meu coração para outra pessoa e ver o coração deles, eu tenho uma conexão impressionante. Tudo isso por causa da cruz, tudo por causa de Jesus. E se não tem nenhum amor, eu não sou um discípulo e nem você. Então, eu voltaria para essa única palavra. Se você é um discípulo de Jesus, você é guiado pelo amor de Deus. O principal objeto, o principal amor, o fruto do Espírito é o amor. Não é simplesmente uma faceta de Deus, é a principal descrição de Deus. Tudo que Ele é, na sua essência, Deus é amor. É verdade. E quando somos discípulos de Jesus, isso transborda do nosso coração. Esse amor incondicional, esse amor eterno de Deus transborda. Legal, bacana, muito bom. Gostoso de ouvir isso. É muito bom. E a gente continua falando aqui. Nos seus livros, o senhor fala muito sobre paternidade espiritual. E converse um pouquinho com a gente sobre isso. O que significa? Eu sou um discípulo que faz discípulos e nós entendemos que a grande comissão é esse desafio. Deus nos chamou para nós fazermos discípulos, mas não simplesmente fazermos discípulos que saibam fazer discípulos, que vão fazer discípulos. Como que é essa questão desse relacionamento de paternidade espiritual com esses discípulos que nós fazemos? You just used the word. Aqui, esta é a palavra, relacionamentos. Antes de que tivesse qualquer versículo, havia o pai e o filho, o relacionamento deles. E o pai disse, eu só tenho um filho, mas eu gostaria de muitos. Então, Hebreus 10, capítulo 2, versículo 10, em trazer muitos filhos à glória. Então, tudo que Jesus fez foi para trazer mais filhos para o reino de Deus. Eu não estou falando de gênero, eu estou falando de relacionamentos. Trazer-nos para dentro da família. Tudo é família. Então, Paulo disse, nós temos 10.000 professores pagos, mas em Coríntios,
Estudem o capítulo 1, versículo 15. Temos muitos professores que são pagos. Temos míriades. Muitos pregadores. Todas as manhãs de domingo nós temos pessoas pregando, mas eles não querem tomar café com você de manhã na segunda-feira. Eles não querem um relacionamento. Eles estão perdendo o coração do Pai. O coração do Pai fala que eu posso pregar para as multidões, mas eu quero 10 minutos com você. Eu prefiro 10 minutos. Não tem pressa. Não tem pressa como você fica nos sermões. E sabe, eu preguei para multidões em muitas partes do mundo, dezenas de milhares. Tem uma paixão, um ânimo, mas eu estou mais animado para tomar café com você, porque é isso que pode mudar uma pessoa para sempre. Um café da manhã e essa pessoa muda para sempre, porque você formou um relacionamento através do sangue de Jesus Cristo. Nós temos milhares de membros de igreja que estão procurando amor. Querem ser mais do que uma multidão. Eu quero ser gente, uma pessoa. Eu quero ter relacionamento. Você quer ser amado. Eu tenho um relacionamento com muitas mega igrejas que tem 35 mil pessoas. E eu tinha uma das pessoas que trabalha nessas igrejas dizer tudo que eu sempre quis como pai e que eu nunca recebi. Eu nunca recebi. Eu recebi estrutura de igreja, eu recebi sistemas, regras, regulações, mas nunca o amor do Pai. Tudo que eu queria, tudo no Novo Testamento fala sobre isso. Paulo fala que eu me tornei um pai para vocês. Eu me tornei um pai para vocês. Então, na Bíblia, tudo é relacionamentos. Então, o discipulado é fundamental. E isso precisa ser mais do que qualquer outra coisa, do que um professor, um mentor. Significa que eu estou disponível, eu quero conversar com você, eu quero investir em você. Eu quero trazer tudo que eu tenho para trazer à mesa e dizer, é seu. E é interessante porque isso tem acontecido na família. Muitas vezes o pai, ele não é o discipulador do seu filho, da sua filha. Ele paga as contas, ele manda para a escola, ele cobra as tarefas, mas não senta para tomar café e compartilhar o coração. O grande desafio dos nossos dias é nós entendermos essa essência básica do cristianismo, de assumirmos a paternidade espiritual dos nossos filhos, do nosso irmão em Cristo, a nossa irmã em Cristo. É disso que o irmão está falando? Esse é o começo. Mas a gente nem faz isso direito. Nem essa parte a gente faz direito. Por causa das contas, a gente faz as contas, o dinheiro, a gente compramos as roupas, a comida, mas nós sentamos e temos uma janta com eles, nós conversamos com o coração deles. Nós trazemos eles para perto de um relacionamento, não simplesmente que eu sou o seu pai e que são essas as regras. Então, quando se trata desse passo, nós precisamos fazer isso primeiro. Minha esposa escreveu um livro, A Experiência do Lar, e teve um impacto muito grande no Brasil de trazer as mesas de volta à mesa. E o pai está trazendo as pessoas de volta à mesa. Mas então, depois disso, a Bíblia também usa uma palavra, adoção. A mais poderosa palavra no Novo Testamento inteiro é que Deus quer que nós carreguemos o espírito de adoção. Deus só tinha um filho, mas Ele me adotou. Ele adotou você e Ele quer que nós carreguemos esse espírito de adoção. Em Romanos e Gálatas. Você é meu filho. Meu intérprete agora na outra sala aqui. Ele tem sido meu filho para mim por anos. Ele não é meu filho biológico, ele tem um ótimo pai. Mas nós chegamos a um ponto no relacionamento que era assim, com centenas e centenas de pessoas. Eu tenho dois filhos maravilhosos. Mas o espírito de adoção não está neles, eles pertencem a mim. O espírito de adoção é quem que eu estou alcançando além dos meus próprios filhos
para que eles possam ver o coração do Pai? Será que eu tenho mostrado o coração do Pai para eles? Eles estão aqui na frente da porta da igreja. E esse espírito de adoção faz com que eu invista na pessoa, com que eu dedique tempo, Sim. em que eu ore por essa Exatamente. pessoa, eu me importe com o futuro dessa pessoa. Isso. A essência da vida discipular é justamente isso. Eu olho a pessoa como imagem e semelhança de Deus, amado por Deus, Amém. e eu derramo a vida de Deus na vida daquela pessoa. Sim. A essência do discipulado é vida na vida. Aí sim. Quando o senhor fala sobre... Você fala sobre vida discipular e você fala sobre paternidade dentro da igreja, quais seriam as maiores barreiras? Você já falou sobre a questão de que eu estou numa igreja, um grupo imenso de pessoas. Mas quais são as grandes barreiras que nós precisamos vencer na igreja para nos tornarmos uma igreja discipular? Eu tenho percebido que não é muito o tamanho da igreja, é o líder da igreja. Se temos líderes que são relacionais, então ela pode ser uma mega igreja, mas eles carregam um espírito de relacionamento. Então depende do relacionamento dele com os outros. Será que ele tem relacionamentos com os outros que ele permitiu, que ele trouxe para perto, para a sua vida? Eu não pastoreio uma igreja agora, eu faço trabalho missionário agora, pelos últimos 30, 40 anos. Então eu não estou mais pastoreando. Então em Dallas, no Texas, por exemplo, onde eu moro, eu vou sempre à mesma igreja que a minha filha e que a minha família vai. É uma mega igreja, mega igreja. Todos os domingos o pastor está lá, amando as pessoas, abraçando as pessoas. E eu pensei, eu nunca vi uma igreja na minha vida onde o pastor realmente... Era uma igreja grande, mas ele sai e ele vai cumprimentar as pessoas. É possível ter relacionamentos e ter uma igreja grande. Realmente depende da liderança da igreja. E a liderança, se eles permitem que o amor de Deus possa fluir e florescer, então eles vão florescer o amor na igreja também. Eles vão sentir isso na igreja. Tudo vem da igreja, da cabeça. Se a cabeça está saudável, então todo o corpo vai estar saudável. Se a cabeça está doente, todo o corpo vai estar doente. Nós cuidamos de uma igreja na nossa área por mais de 10 anos e eu não vou contar para você o nome de uma pessoa. Nenhuma pessoa, por 10 anos. Que queriam nos acolher e jantar conosco, mas eles iam para a igreja, nós íamos e cumprimentávamos no domingo, que cumprimentávamos porque o pastor mandava, mas isso não é relacionamento. Mas nós íamos além. E não apenas cumprimentávamos as mãos, mas também convidávamos para dentro da nossa casa. Jesus falou em Apocalipse 3, posso entrar na sua casa para jantar? Tudo na Bíblia é relacionamentos. Isso é mais importante do que simplesmente as multidões. É mais importante do que o programa. Será que nós podemos construir relacionamentos? Eu sei que você não tem uma igreja... Eu sei que às vezes você tem uma igreja grande, que você não pode conhecer todo mundo, mas você pode colocar o espírito de amor, de relacionamentos. Queremos viver isso. Nós, aqui em nossa igreja, nós temos um costume, nós chamamos do ministério de presença. Todos os pastores chegam pelo menos meia hora antes do culto começar, e ficam de meia hora a 45 minutos depois do culto terminar, conversando com as pessoas, cumprimentando as pessoas. E isso tem contaminado os membros que têm feito a mesma coisa. Amém. É isso que o irmão está falando. É esse processo de nos expormos aos relacionamentos. Porque quando nós nos expomos ao relacionamento, o Espírito começa a trazer pessoas que estão precisando daquele relacionamento. Exatamente. Isso promove essa sinergia entre as pessoas e o corpo vai sendo beneficiado. Qual, na sua experiência, tem sido a coisa mais marcante quando o irmão pensa, eu discipulei alguém, e é a experiência mais gratificante na minha vida de discipulado com alguém. O irmão consegue lembrar de um discípulo, uma discípula, uma situação que o irmão diz, isso aqui aquece o meu coração quando eu me lembro dessa pessoa, dessa situação.
Eu tenho Eu centenas. imaginei. Eu imaginei. E nós não temos tempo para as centenas. Mas meu intérprete, Matheus Carvalho, em todo o mundo as pessoas amam ele. Eu não falo isso por causa de mim, mas eu pude estar com ele bastante e eu sei que isso é transferível. Eu acho que o espírito é transferível e que se ele pegar esse mesmo espírito, todos os lugares onde eu vou, eu percebo isso. Ele cumprimenta as pessoas, cumprimenta os motoristas, todo mundo, onde quer que ele vá. E eu não posso pegar o crédito, mas eu sei que Deus usa os discípulos de uma forma profunda para transformar a vida de uma pessoa. E eu vou te contar por quê. É porque não importa o quão talentoso ou quão ungido você é, alguém do seu lado precisa confirmar você, precisa afirmar você. Então você e o João Batista. E João 5 fala: vejam o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então Jesus disse: se eu testifico de mim mesmo, não é válido. Mas a palavra que testifica de mim, os trabalhos, os milagres testificam de mim, o Pai testifica de mim, mas também tem mais um, que é uma pessoa na Terra. Eu posso compartilhar com você mesmo que se João Batista não tivesse estado ali, teria faltado um ingrediente muito importante para o começo da inauguração do ministério de Jesus. Ele precisava de uma pessoa na terra para confirmar o que estava sendo dito no céu. E quando você faz discípulos, um dos principais aspectos é que você está falando dessa liberação e esse chamado para a sua identidade. É como Jesus falando para Pedro: eu vou mudar você, Simão. Você era Simão e agora você vai se tornar uma rocha, uma pedra. E a partir dali ele chamou ele de pedra, de rochoso. E sempre que ele fez isso, ele transformou esse jovem, esse homem. E é isso que acontece no discipulado. É o tremendo ministério que nós temos, que ver e fazer ainda melhor. E essa é a vontade de Deus, que eles façam melhor do que nós. Essa é a vontade de Deus, não apenas replicar. É isso mesmo. Mas que eles façam ainda maiores, ainda melhores. É como coisas que nós. Paulo e Barnabé, né? Porque no livro de Atos você encontra o registro de Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, e de repente tem uma inversão, Paulo e Barnabé, e de repente Barnabé some e fica só Paulo. Ou seja, aquele discípulo começa a ter uma preeminência, se torna mais conhecido do que o próprio Barnabé naquela igreja do primeiro século, né? Sim, exatamente. Sim. Interessante, interessante, muito interessante isso. Uma pergunta para o irmão com relação à liderança. Como que um cristão, eu tenho discípulos e eu lidero esses discípulos e de repente eu sou um empresário, eu sou um pastor de uma igreja e eu tenho que liderar meus discípulos, eles estão cumprindo metas, eles estão trabalhando. E o que a gente tem encontrado muitas vezes é que o espírito da liderança servidora de Jesus não aparece. Mas eu tenho discípulos e eu trato meus discípulos não com esse amor que o irmão mencionou lá no começo. Qual a sua palavra para alguém que está liderando desse jeito? Como que a gente consegue mudar essa realidade? Nós temos as melhores perguntas que eu já ouvi. Porque não é um problema de liderar. Deus não me chamou para liderar, Ele me chamou para seguir a Jesus. E então seguir. Mas se eu sigo, tem um elemento de direção. Mas eu não sou o Espírito Santo. Então Deus me chamou para ser um exemplo, em primeiro lugar. Um exemplo para abrir a minha vida e deixá-los seguir. Porque a maioria dos homens nunca viram um bom casamento. Eles nunca viram um bom pai. Então, como é que eles podem seguir? A maioria das pessoas nunca viram Jesus em carne. Como que eles podem seguir? Eles não sabem o que o amor é. Talvez eles foram uma igreja,
mas eles nunca viram o amor de Deus. Então, não é uma questão de se eu estou dando direção, é uma questão de se eu vou deixar que você entre na minha vida para ver o meu exemplo, minha vida e ver o meu exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos, na nossa casa, milhares de pessoas. Eu, pessoalmente, cresci, eduquei além dos meus filhos, dezenas de pastores, de professores, alguns que ganharam medalhas, alguns demoraram anos para poder fazer isso. E eu estou falando de muitas dezenas de pessoas. E a minha esposa também treinou 1.400 mulheres na nossa casa por um período de 4 dias. E pelo menos 1/3 dessas mulheres eram do Brasil. 1.400 mulheres. E então, além disso, nós tínhamos pessoas que vinham nos convidar, nos visitar o tempo todo. Tinham pessoas que vinham. E a minha esposa faleceu alguns anos atrás. Mas cada vez que eu recebia alguém, se fosse alguma pessoa que vinha aqui para me cumprimentar, ou um casal que vinha para vê-la, ver a nós os dois, ou ver a nossa família, eu cumprimentava, eu os mostrava toda a área de Dallas. Mostrava para eles tudo que tinha lá, os cowboys, eu mostrava para eles, os cowboys de verdade, né? Não os jogadores de futebol americano, mas os cowboys de verdade, com as vacas e com o gado, e eu mostrava para eles tudo. Todo o tamanho da cidade de Dallas, dos lugares turísticos. E aí, no último dia, café da manhã, para eles eu mostrava. E que lugar ou experiência que vocês tiveram que impactou a sua vida mais do que todo o resto. E todo mundo sempre respondia, todas as pessoas sempre respondiam a mesma coisa. Vocês desfrutaram o estado do Texas, o caminho do gado, você desfrutou o Museu Presidencial, você viu o lugar onde Kennedy foi assassinado, você gostou disso? O que você mais desfrutou mesmo? E eles viram, e eles sempre respondem, ver como você trata a sua esposa. Eu podia ter economizado muito dinheiro, era só ficar em casa. Mas, invariavelmente, nenhuma vez, durante todas essas décadas, alguém respondeu a essa pergunta de um jeito diferente. É sempre o jeito que o Senhor trata a sua esposa. O poder do exemplo é maior do que o poder de tentar liderar as pessoas. Na verdade, eu digo para as pessoas que estão discipulando outras pessoas, não deem a eles direções, esse é o trabalho do Espírito Santo. Não é sua responsabilidade de dizer a eles o que eles devem fazer. Se você fizer isso, você vai ser responsável pelas decisões deles, que eles estão tomando. A sua responsabilidade é amá-los, é orar por eles e é tirar deles o potencial que eles têm. Aqui na nossa igreja nós chamamos isso de vida na vida. É o discipulado, a dimensão vida na vida, em que você abre a sua vida, abre o seu peito, para que a vida saia de você e chegue no coração do outro. Para que você possa passar vida, e porque ele viu vida em você, ele diz, eu quero isso. Sim. Eu quero viver. Obrigado pela palavra de estímulo. E é verdade. Quantos homens precisam de um modelo de pai? E nós precisamos que outros homens invistam na vida de homens para que eles tenham um referencial na sua vida. Quantas mulheres não têm um referencial do que é ser mãe, ser boa esposa? E nós precisamos de mulheres, como Paulo fala em Timóteo, mulheres que tenham esse referencial e que têm mais idade sirvam de inspiração e de exemplo para mais jovens. Que desafio! É viver a vida discipular como algo muito maior do que um livro, do que um caderno de exercícios. Sim, mas viver a vida discipular como um estilo de vida. O irmão diria isso, é viver o estilo de vida de Jesus. Assim, amém. Amém. Eu acho que a gente está chegando no final aqui. O pessoal está dando sinal para mim aqui. Qual a palavra que o irmão daria para aquela câmera lá? O que o irmão diria para aquelas pessoas com relação à vida discipular? Como que um homem, uma mulher, nesse século, poderia trabalhar? Nós temos uma geração Z que é muito criticada.
E muitas pessoas dizem, eu não consigo trabalhar com esses jovens adultos. Eles são muito difíceis de se relacionar. Qual o conselho que o irmão daria para pessoas da nossa geração, ou dos milênios, da geração X, que estão recebendo essa nova geração na liderança da igreja, ou mesmo na liderança da sua empresa? Como é que a gente pode ser exemplo e discipular essa nova geração na fé cristã? Dos 12 discípulos, 11 deles eram adolescentes. 11 deles eram adolescentes. Pedro era casado, ele provavelmente não era adolescente, e Judas provavelmente não. Mas porque nós sabemos que aqueles que eram cobrados o imposto do templo, apenas 2 tinham que pagar os impostos do templo. E só 2. Quem eram, não sei, mas os discípulos mesmo eram muito jovens, e Jesus via nesses jovens coisas que os outros não teriam visto. Se eu fosse encontrar ouro, se eu fosse procurar ouro, eu não vou encontrar ouro num lugar de... Eu vou encontrar ouro num lugar que precisa ser extraído numa grande mina de pedra. Se eu for encontrar diamante, eu preciso removê-lo. Qualquer pedra preciosa, eu preciso removê-la de um outro lugar. E nós olhamos para o exterior de uma pessoa. Isso apenas para o exterior. Todos esses jovens, assim, eles são preguiçosos, eles não têm visão, eles estão sempre... Eles veem a terra, mas eles não veem o ouro que tem dentro dessas pessoas. E Jesus sempre enxergava o ouro, e ele ignorava a terra, a sujeira. E se Deus pode transformar você e a mim. Escutem o que eu estou dizendo. Parem de olhar para as pessoas segundo a aparência externa deles, segundo as suas quedas, suas falhas, e segundo o que eles têm sido, e olhem para eles como Deus nos vê. E vejam o ouro. Deus fala assim, eu vejo o ouro e eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar limpando até que eu veja o ouro completamente. Eu vejo o diamante e eu não vou parar de procurar, de limpar, até que eu chegue até a beleza desse diamante. Nós precisamos mudar a forma que nós enxergamos as pessoas, do negativo para o positivo. E ao invés de olhar para eles como falhas ou fracassos, vê-los como ouro que precisa ser descoberto. Eu procuro ouro, eu gosto muito de procurar por ouro. E eu gosto muito de encontrar isso nas pessoas que são realmente excepcionais e continuar procurando, continuar trabalhando com eles até que possa ser liberado. Então essa seria a minha palavra. Eu acredito que Deus pode usar a eles para começar a fazer o que Jesus estava fazendo. É uma palavra excelente que serve tanto para a nova geração quanto para a geração antiga. Geração antiga enxergar o ouro na nova geração e a nova geração olhar para a geração antiga e do preconceito, das ideias preconcebidas, eles conseguirem enxergar o ouro que existe na experiência para que haja um relacionamento discipulador entre as duas gerações. Obrigado pela palavra abençoadora. Afinal, somos todos imagem e semelhança de Deus. Esse ouro está presente no coração de cada um de nós. E o Espírito Santo, ele deseja fazer uma obra para fazer com que essa imagem e semelhança de Deus seja desenvolvida em nós, conforme a mente de Cristo é construída em nós, e nós possamos viver, como o irmão bem falou, como mais um filho nessa grande família que tem o irmão mais velho, que é Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua palavra. O irmão gostaria de dar uma palavra de despedida para essas pessoas que estão assistindo o nosso vídeo. Agora é o seu momento de dar uma palavra final de despedida para esses que estão nos ouvindo. I pray blessing on you. Eu oro para que Deus abençoe vocês e que abençoe continuamente vocês e que realmente abençoe vocês e que vocês sejam uma bênção para todas as pessoas que vocês encontrarem, que conhecerem. Que tudo que vocês fizerem, falarem, represente o que Jesus, o amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que essas palavras encorajem o seu coração e que você possa repartir
essas palavras com outras pessoas. Quem sabe alguém que veio ao seu coração enquanto você via esse vídeo e você vai dizer, eu preciso enviar para essa pessoa, para esse discípulo, essa discípula, que Deus continue usando sua vida, que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe a sua igreja.